programa de zoologia da Unesp de Botucatu, e o meu orientador é o professor Paulo Sérgio Monzoni. E o nosso trabalho consiste na identificação de genes atrelados ao desenvolvimento de células germinativas primordiais durante as primeiras fases ontogenéticas de Pseudopimelados langurus, que é o bagre-sapo, vulgarmente falando. Então, a nossa introdução. Pseudopimelados langurus, que é esse siluriforme continental, já foi relacionado na lista de espécies em perigo de extinção, tendo desaparecido em diversas regiões do Brasil. E ela estava na categoria vulnerável. Então, essa espécie neotropical se tornou um modelo em ensaios biotecnológicos, principalmente na técnica de transplante de células germinativas interespecífico, como doador de células, dessas mesmas células, para espécies não ameaçadas, receptoras, com maturação gonadal mais precoce e desovas preferencialmente parceladas. Porque a gente sabe que o bagre-sapo, assim como outras espécies que também até hoje estão ameaçadas, possuem maturação gonadal muito tardia, e as desovas acontecem raras vezes ao ano. Então, se conseguirmos transplantar as células germinativas dessa espécie ameaçada numa espécie não ameaçada com maturação gonadal precoce e ou, de preferência, desovas parceladas, a gente vai conseguir fazer com que esse receptor produza as células do doador de outra espécie. E isso pode ajudar muito na recomposição de espécies ameaçadas de extinção. E em cativeiro, isso pode ajudar muito nos ajudar muito a criarmos um banco genético de peixes continentais ameaçados, sendo uma ferramenta muito legal para a gente conseguir recompor essa espécie. Então, a linhagem germinativa pode ser detectada nos estágios iniciais da ontogênese, do desenvolvimento embrionário de uma espécie. E a segregação dessa linhagem germinativa em relação ao embrião, ao tecido somático do embrião, acontece já nas primeiras divisões embrionárias. Então, essas células, quando se segregam do tecido somático do embrião, se tornam células germinativas primordiais, mais conhecidamente PGCs, Primordial Germ Cells em inglês, né? E nessa pequena representação a gente tem um embriãozinho com uma PGC que vai dar origem a toda a linhagem germinativa. Só uma representação, claro. E essas PGCs, essas células germinativas primordiais, possuem um gemoplasma bem específico, maternalmente sintetizado. E entre esses elementos do gemoplasma bem específicos, a gente tem proteínas ligadas ao RNA propriamente, e outros componentes. Entre as proteínas ligadas ao RNA, nós temos aquelas chamadas nanos 3, sendo nanos 3 um homólogo de nanos, e buckball. E elas são, obviamente, sintetizadas pelos genes nanos 3 e buckball. Então, em relação a esses genes nanos 3 e buckball, essas sequências são conservadas entre organismos filogeneticamente distantes, possuindo papéis muito importantes e bem conservados também entre esses organismos, e esses genes são expressos exclusivamente na linhagem germinativa. Então, eles podem ser um guia muito importante para a gente entender como ocorre todo o processo de diferenciação, segregação dessas células. E esses genes têm papéis muito importantes na segregação, no desenvolvimento, migração, organização e manutenção. Por exemplo, o NANOS3, ele mantém a indiferenciação das células das linhagens germinativas, regulando o ciclo celular das espermatogônias e induzindo um trânsito prolongado na fase de G1, que é a fase onde mais ocorre o desenvolvimento da célula, né, a síntese de germoplasma. E ela, principalmente, o NANOS3 ainda, protege a migração das PGCs da apoptose nas primeiras fases embrionárias. Isso ocorre nas primeiras divisões. E o buckball, por exemplo, mais especificamente, ele agrega o germoplasma durante a espermatogênese e estabelece a polaridade do embrião, né? E ele acaba também recrutando o germoplasma para a formação dos sulcos de clivagem daquele embriãozinho. E isso faz com que se padronize a divisão dorsoventral do embrião das células que o compõem. Então, nossos objetivos são amplificar esses genes nanos3 e buckball, que são atrelados ao desenvolvimento das células germinativas, a partir dos DNAs complementares isolados dos embriões de larvas, dos embriões e das larvas de 1 a 7 dias de Pseudopimelados langurus. Então, as diferentes fases embrionárias e as larvas de 1 a 7 dias da espécie. E depois detectar e analisar a expressão desses genes durante a ontogenia da espécie, durante essas fases que a gente vai coletar. E, por fim, identificar as fases do desenvolvimento inicial que apresentam as expressões desses genes, para a gente entender melhor como funciona, né, a expressão desses genes específicos. Então, os materiais e métodos. Primeiro, a gente induz hormonalmente com hipófise de capa as fêmeas e os machos de bagre-sapo
com 2 doses, uma de 0,5 miligrama por quilo e a segunda, 6 horas depois, de 5 miligramas por quilo, para induzir a desova dessa espécie. Depois a gente extrusa os ovos da fêmea e coleta o sêmen do macho, macerando o testículo em MEN, que é o Medium Eagle Essential, que é um meio de manutenção desse sêmen. Depois de liberado o sêmen, a gente coleta a massa de oócitos e mistura ao sêmen e ativa esse sêmen por água, e ocorre assim a fertilização. Depois a gente vai acompanhando o desenvolvimento embrionário, coletando as fases ontogenéticas em uma temperatura controlada de 26 graus Celsius. Então, primeiro a gente coleta ovo fertilizado, 2 células, 8 células, blástula, gástula com 50% de epibolia, segmentação com 10 somitas e eclosão, assim como as larvas de 1 a 7 dias. E depois a gente vai estocando, conforme coletados, esses materiais a menos 80 graus Celsius. E é importante dizer que a partir de blástula, nós coletamos apenas o polo animal do embrião. Então a gente dissocia o polo animal do vegetal manualmente. Opa. E depois a gente extrai o RNA dos materiais, a gente constrói DNA complementar a partir do RNA de cada fase coletada, amplifica esse DNA complementar utilizando o mesmo, e também primers específicos de nano-3 e buckballs desenhados especificamente para P. mangurus, para pseudopimelados mangurus. E a gente amplifica por PCR convencional. E depois a gente simplesmente faz a eletroforese em gel, sob tensão constante de 70 volts na cubeta, e vê por transiluminador UV os nossos resultados. E os resultados em si, primeiro do buckball da fecundação à eclosão, nossos primers têm 201 pares de base do buckball, e a gente consegue ver uma forte expressão, detecção no ovo, e paulatinamente vai diminuindo essa expressão até a blástula, mais ou menos. E depois, a partir de gástula, até, inclusive, até as larvas de 1 a 7 dias, a gente não detecta mais esse gene nos embriões, nas larvas, nem nas fases mais finais do desenvolvimento embrionário. E depois o Nanos 3, que tem 176 pares de base, o nosso primer, a gente consegue ver também um pouco mais fraco, só que no mesmo esquema, mais fortemente detectado a partir do ovo e paulatinamente vai diminuindo essa expressão, até que em gástula, a partir de gástula a gente não consegue mais detectar a expressão desse gene. E aqui tem bastante dímeros, né, com bandas arrastadas, então também não foi muito bem amplificado esse gene em específico do Nanos 3, larvas de 1 a 7 dias, e aqui a fecundação e eclosão. Então a nossa conclusão é: as expressões foram detectadas muito mais fortemente nos estágios iniciais do desenvolvimento, vindo de zigoto até a blástula, suprimindo a mesma gradativamente durante o desenvolvimento embrionário. E em larvas não tem mais essa expressão desses genes, nem de Nanos 3, nem em buckball. E isso mostra indícios de que as PGCs possuem determinantes específicos de segregação e de organização pré-estabelecidas, entre eles esses genes importantes, Nanos 3 e buckball. E esses genes possuem alta expressão no início da ontogênese, sendo cruciais para proteger a linhagem germinativa da apoptose, fazendo com que ela migre para o lugar correto, e mantendo a indiferenciação, e mantendo inclusive a posição no embrião, e utilizando também embriões inteiros de pseudopimelados mangurus, a gente tem essa alta expressão e elas passam a ser bem específicas de PGCs diferenciadas a partir de blástula, então não sendo mais detectado a partir da gástrula. Então isso corrobora a nossa o que já sabíamos pela literatura de que esses dois genes são cruciais nas primeiras divisões embrionárias, assim como outros elementos do germoplasma. Então, nossos agradecimentos vão para o evento. Eu agradeço muito pela oportunidade do Congresso de Engenharia de Agricultura. Agradeço muito pela AES Tietê, pelo financiamento, suporte financeiro, ao CEPTA, pelo suporte infraestrutural e profissional, e ao Unesp também pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.